Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Bom, voltei de férias, né, mas aquele recadinho de sempre. Para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Você vai pagar só R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses de assinatura. É a Gazeta ilimitada até as eleições. E para você que está com a gente no YouTube da Gazeta do Povo, não esquece de deixar um like e de conhecer também o nosso clube de membros, porque lá tem muito conteúdo exclusivo para quem é assinante do clube. Bom, Fred, vamos falar então, o assunto é eleições, né? Porque após uma trégua, então Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira voltaram a trocar farpas. Pois é, Rossana. Essa é uma briga que veio a público nesse último final de semana no X, uma discussão ali entre o Eduardo Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira, que mostra ali um desentendimento, né, entre algumas das principais figuras da direita. E, na verdade, a gente tem que até retroceder um pouco no tempo para entender o porquê que as coisas chegaram nesse ponto. Já desde 2024, na eleição para prefeito, na disputa pela prefeitura de São Paulo, que começaram a surgir algumas divergências entre figuras ali muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele caso da eleição para a prefeitura de São Paulo, envolvendo a escolha do candidato que seria apoiado, seja o Ricardo Nunes, que era o prefeito à época e estava concorrendo à reeleição, e uma figura que havia surgido há pouco tempo ali no cenário político, o Pablo Marçal. Houve uma divergência muito forte entre quem deveria ser apoiado. O ex-presidente Jair Bolsonaro acabou optando pelo apoio ao então prefeito Ricardo Nunes, que acabou vencendo as eleições. No entanto, algumas figuras ali acabaram divergindo desse posicionamento e optaram por apoiar o influenciador Pablo Marçal. Essas divergências ficaram muito claras durante esse processo eleitoral, que inclusive ali em São Paulo levaram à saída do então deputado federal pelo PL, Ricardo Salles, do PL, e sua migração para o Novo, foi aumentando, especialmente como consequência, né, da retirada do ex-presidente Jair Bolsonaro da vida pública, com a sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal e com a sua prisão e, né, com a sua proibição de falar e de se reunir ali com as pessoas, com a limitação das suas visitas, o que impede que o ex-presidente Jair Bolsonaro consiga encabeçar a articulação jurídica, a articulação política da direita. Essas divergências, então, vieram num crescendo, especialmente em decorrência de alguns eventos ocorridos no final do ano passado. O primeiro deles, a exposição de uma divergência envolvendo a disputa pelo governo do estado do Ceará. O PL estava fazendo tratativas de bastidores para apoiar o pré-candidato Ciro Gomes, justamente num estado ali que tem uma força muito grande da esquerda, a tentativa de construção de pontos do PL com o Ciro Gomes para garantir ali um candidato que se contrapusesse de alguma maneira ao presidente Lula. Houve uma divergência, então, pontualmente em relação ao apoio ou não ao Ciro Gomes. Então havia ali uma ala do PL que vocalizava, né, a intenção de apoiar o Ciro Gomes. No entanto, essa divergência fica explícita quando do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai até o Ceará, declara o seu apoio e o apoio do PL ao Eduardo Girão, senador que concorrerá às eleições para o governo do estado do Ceará, e ali fica muito claro uma divergência entre uma ala que tem como figuras principais o próprio deputado Nicolas Ferreira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a senadora Damares Alves e algumas outras figuras. E de outro lado, o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o próprio Flávio Bolsonaro, mas o Flávio Bolsonaro tem adotado uma postura mais neutra, até porque ele é o candidato, né, pré-candidato à presidência da República, ele tem pairado acima dessas divergências. Então, esse foi o primeiro momento ali em que há, desde 2024, uma cisão mais forte entre as várias correntes, inclusive um dos apoiadores muito próximos ao Eduardo Bolsonaro, o jornalista Alan dos Santos, chega a vocalizar críticas à primeira-dama, críticas bem duras, e houve ali uma cisão e uma declaração de apoio à ex-primeira-dama. O segundo momento também de divergência dentro da direita ficou muito acentuado foi quando da mudança de domicílio eleitoral do então vereador Carlos Bolsonaro do estado do Rio de Janeiro para o estado de Santa Catarina. E por quê?
porque ali algumas das lideranças políticas de Santa Catarina ficaram contrariadas com essa mudança, porque ali já havia duas candidaturas pré-lançadas, tanto a do senador Esperidião Amin, pelo PP, como da deputada federal Carol Detoni, pelo PL. E essas duas candidaturas passariam ali também desse arco de alianças para garantir a reeleição do governador Jorginho de Mello. Com a ida do Carlos Bolsonaro para o estado de Santa Catarina, o jogo fica ali mais confuso, e alguns deputados do PL se colocaram de maneira pública contra a saída do Carlos Bolsonaro para o estado de Santa Catarina. Dentre eles, a deputada estadual mais votada do estado, a deputada Ana Campagnolo, que saiu em defesa da Carol Detoni, dizendo que já havia esse acordo costurado no estado ali ao longo dos últimos anos, de que a ida do Carlos Bolsonaro ia atrapalhar todo esse arco de alianças que já havia sido construído. A Ana Campagnolo acabou sendo também bastante criticada, especialmente pelo Eduardo Bolsonaro, pelo próprio Carlos Bolsonaro, obviamente, que pleiteia essa vaga do Senado pelo estado de Santa Catarina, e a própria deputada Carol Detoni chegou a ameaçar sair do PL para migrar para o Partido Novo e garantir, então, a sua candidatura. Houve ali um acordo de bastidores e acabaram viabilizando que o PL lançará as duas vagas e desfez o acordo, então, com o senador Esperidião Amin, e essas duas vagas, então, serão uma da Carol Detoni e a outra do Carlos Bolsonaro. No entanto, como eu disse, a deputada estadual Ana Campagnolo acabou vocalizando críticas a essa mudança do domicílio eleitoral do Carlos Bolsonaro, e ela é muito próxima do Nicolas Ferreira. Então, uma divergência em relação à discussão e os rumos da direita, especialmente nesses estados, e também a própria questão hoje do Senado pelo estado de São Paulo, também da costura que foi feita no estado. Você tem o governador Tarcísio de Freitas concorrendo à reeleição pelo estado de São Paulo, você tem já confirmada a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite pelo PP, e a disputa pela segunda vaga. Essa segunda vaga, a princípio, seria do próprio Eduardo Bolsonaro, mas considerando que ele se encontra nos Estados Unidos, ele indicaria alguém para que fosse pré-candidato com seu apoio, seja hoje da sua preferência o deputado estadual Gil Diniz ou o próprio deputado federal Mário Frias, entre outros nomes ali que estão sendo estudados. No entanto, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem uma candidata predileta, que seria a deputada federal pelo PL de São Paulo, Rosana do Vale. Então, mais um ponto aí também de divergência entre, no caso, Michele Bolsonaro e ali o Eduardo Bolsonaro. E nesse caso agora do Nicolas, então, e do Eduardo Bolsonaro, essas brigas que vieram a público no X, decorrem desse contexto que vem, como eu disse, desde 2024, pela eleição à Prefeitura de São Paulo, passando pela questão do governo do Ceará, questão do Senado em Santa Catarina e também a questão do Senado pelo estado de São Paulo. E isso, então, acabou vindo até que se tornou público nesse último final de semana. Por quê, basicamente? O Nicolas Ferreira fez a publicação referente à questão do Pix, uma fala do Lula envolvendo o Pix na semana passada, e compartilhando um perfil chamado Space Liberdade. O Eduardo Bolsonaro, há alguns dias, vem criticando esse perfil, porque esse perfil faz críticas ao seu irmão Flávio Bolsonaro, e ele falou o seguinte, Eduardo Bolsonaro: lá atrás avisei, poucos perfis são tão canalhas quanto esse Space Liberdade. Tá aí o dono dele dizendo para todo mundo um belo dane-se para os presos políticos e pregando o voto nulo. E de tão tapado o sujeito não conseguiu enxergar sinergia na fala de Flávio Bolsonaro no CIPAC, com o relatório da CCJ americana que deixa o sistema desconfortável para fraudar as eleições. Não é burrice, é canalice mesmo. Ele não critica o CIPAC, ele quer ver o evento destruído porque não está ali a panelinha dele. É muito do que o professor Olavo dizia, há uma nova geração que quer mudar o sistema, que não quer mudar o sistema, mas sim fazer parte dele. O foco jamais pode ser o poder, o foco tem que ser sempre o interesse público. Agora veja lá, quem ele apoia no perfil dele, parece haver uma condicionante, ele só compartilha quem não apoia o Flávio, ou seja, no final das contas, Painho Lula o agradece demais. E ele se refere aqui ao Nicolas, que estaria compartilhando então postagens desse perfil no X, o Space Liberdade, que vocaliza críticas ao Flávio Bolsonaro. O Nicolas acabou fazendo essa postagem, compartilhando ali um post desse Space Liberdade, tratando da questão do Pix, no que o Eduardo Bolsonaro falou novamente, que denunciei que o Space Liberdade não votará em Flávio, ao menos no primeiro turno. Adivinhem quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede união da direita. Além disso, o próprio Silvio Grimaldo, que é um cientista político, tem um perfil grande no X,
falou e mencionou essa questão da divergência entre o Eduardo e o Nicolas e essa cobrança que o Eduardo tem feito de que o Nicolas se posicione de forma mais vocal, explicitando mais o seu apoio ao Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. E o Eduardo Bolsonaro então faz mais uma postagem em resposta ao Silvio Grimaldo dizendo o seguinte: risinho de deboche para mim, Nicolas, que o Nicolas havia rido de uma das postagens do Silvio Grimaldo. Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é nem de longe o menino que conheci, apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai, a quem comemora a prisão dele e a todos os que o odeiam, a mim e a minha família. Foi com bastante tristeza que vi você trabalhar ativamente contra quem acreditou e apoiou você, quando era um assessor desconhecido com um sonho na mente. Eu realmente acreditava que você iria cair em si, que com a eleição se aproximando, o senso de salvar o país falasse mais alto do que o ego e eventuais desentendimentos, mas meses se passaram e você continua colocando Flávio numa espiral de silêncio, com menos de meia dúzia de apoios públicos, apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que te projetou. Você continua exigindo que seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado. Não bastasse isso, continua dando projeção a figuras abjetas como Silvio Grimaldo, que odeiam minha família. É triste de ver, mas espero que caia na real. A eleição de Flávio não é um capricho da minha família, mas a única chance real de acabarmos com um regime que persegue senhorinhas e cidadãos inocentes. Afaste-se desse tipo de gente que apenas rebaixa sua história até aqui. Deixe eventuais desavenças de lado, não por mim ou por minha família, mas pelo Brasil, ou tudo o que lhe restará é o risinho de deboche. E aí, na sequência, o próprio Flávio Bolsonaro surge em público, fazendo um vídeo e também uma postagem, apaziguando os ânimos ali, especialmente entre o Eduardo e o Nicolas Ferreira, buscando justamente a construção ali, de um arco de alianças para garantir a sua pré-candidatura à presidência da República. E ele disse o seguinte: quero agradecer de coração a cada um de vocês que está aqui nas minhas redes, me defendendo, espontaneamente desde o dia 1 dos ataques sórdidos e criminosos do gabinete do ódio do Lula, por puro respeito ao presidente Bolsonaro e por entenderem a missão divina que estou enfrentando para resgatar o nosso Brasil. Minha eterna gratidão, isso é lealdade e inteligência. Reconheço a dedicação pessoal de cada um de vocês, sem nenhum interesse particular e por pura consciência de que estamos num momento decisivo para as próximas décadas do nosso país. Tenho pedido união e que divergências menores sejam deixadas de lado neste momento, em prol das causas que nos unem. Para colocarmos o Brasil de novo no caminho da prosperidade, precisamos primeiro derrotar o império do mal. Cheguei bem até aqui por causa de vocês, sem o apoio integral de muitos que eu, sinceramente, esperava que respeitassem a indicação do nosso líder, Bolsonaro, nessa guerra do bem contra o mal, mas ainda estão tímidos ou tergiversando. Vai acontecer, pois acredito que é o projeto de Deus. Então, você vê que essas rusgas vieram ao público, mas já vêm ali sendo alimentadas há bastante tempo, passando pela eleição à Prefeitura de São Paulo em 2024, governo Ceará, Santa Catarina e o Senado pelo Estado de São Paulo, e o Flávio, então, se colocando de maneira neutra e tentando, de alguma maneira, parar as arestas ali entre o Eduardo Bolsonaro e o Nicolas Ferreira, nessas cobranças que o Eduardo tem feito de que o Nicolas seja mais vocal nos apoios à candidatura do seu irmão, candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. E justamente passa essa divergência pelo próprio apoio e pela união e proximidade da Michelle Bolsonaro ao próprio Nicolas Ferreira, e considerando até que a Michelle vai ser candidata também ao Senado pelo Distrito Federal agora em 2026, ela tendo como aliada a Bia Kicis, que também postulará uma das vagas para o Senado. Então, essas divergências já vêm há muito tempo e explodiram agora no X, mas envolvem tanto uma divergência quanto a definição de candidaturas em vários estados do Brasil, mas também uma disputa aí por protagonismo nas redes, Rossana. Bom, é claro que até efetivamente as candidaturas se confirmarem, né, Fred, a gente vai ver muita briga nos bastidores, né? Com certeza, como vimos até no Paraná agora, com essa questão do Moro indo pro PL, Ratinho. Então, muita emoção até as convenções agora, que é o momento para definição das candidaturas nas convenções partidárias, final de julho, começo de agosto, então ainda muitas emoções pela frente aí. E claro, a gente acompanhando tudo para passar para o pessoal aí que está em casa. Então, o 15 Minutos de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição. Fred, te agradeço. Valeu, obrigado. E o recadinho, então, para o final do programa, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite a promoção, então, de Gazeta do Povo ilimitada até as eleições. Você vai pagar só R$ 1,90 por mês na assinatura. E, claro, você que está com a gente no YouTube da Gazeta do Povo, não esquece de deixar um like e de conhecer o nosso clube de membros. Tchau!
Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, aquele recado para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, você pode acessar gazetadopovo.com.br/oferta e fazer sua assinatura por apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses. É a promoção Gazeta ilimitada até as eleições. E você que está com a gente no YouTube da Gazeta do Povo, não esquece de deixar um like e de conhecer também o nosso clube de membros, porque tem muito conteúdo exclusivo para quem é assinante do clube. Agora, Fred, vamos falar então sobre a pressão da OAB São Paulo, que defende então que o Supremo Tribunal Federal seja investigado e critica também o silêncio da Procuradoria-Geral da República. Pois é, Rossana, foi uma declaração forte do presidente da seccional da OAB do Estado de São Paulo. É a maior OAB do Brasil, tem ali aproximadamente 380 mil advogados ativos e ele deu então essas declarações bem fortes, dizendo que, diante dos fatos que vieram a público envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal e o caso, o escândalo do Banco Master, há necessidade de que esses ministros sejam investigados. Há muito se questiona a atuação do Supremo Tribunal Federal e as ordens dos advogados, sejam as seccionais dos estados, os conselhos dos estados ou o próprio Conselho Federal, eram silentes sobre esses abusos praticados pelo Supremo. Nós tivemos uma pequena mudança de posição em fevereiro desse ano, quando a OAB, pelo seu Conselho Federal, soltou uma nota pedindo pelo fim do inquérito das fake news. Foi ali essa nota assinada por todos os presidentes das seccionais estaduais e o Conselho Federal, então, falou que não cabe a inquéritos se transformarem em investigações de caráter permanente, perpétuo e, portanto, esse aí é o caso de arquivamento imediato do inquérito das fake news. Houve essa mudança de posicionamento. A própria OAB do Paraná também fez um evento apontando uma série de ilegalidades praticadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente no inquérito das fake news. E agora, essa declaração mais forte do atual presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica, sobre a necessidade dos ministros serem investigados. Ele disse o seguinte: eu acho que os fatos precisam ser investigados, todos os fatos. Por exemplo, ministros recebem carona de jatos particulares. A gente tem que investigar amplamente isso. E ele também chega a questionar e criticar o Procurador-Geral da República, que tem um papel constitucional de abrir investigações em relação aos ministros do Supremo. O Ministério Público tem a sua função delimitada no artigo 129 da Constituição Federal. Ele é o titular exclusivo da ação penal pública e também pode, junto com as polícias, fazer investigações sobre fatos criminosos. E aí ele critica, então, essa omissão por parte do PGR. Disse o seguinte: tudo que eu conheço é pelas notícias e acho que elas merecem investigações, sim. Nós temos que cobrar a Procuradoria-Geral da República, que está silente. Ele falou, inclusive, que a gente espera, e o Conselho Federal da OAB está tentando falar com o Procurador-Geral da República, levar essa pauta adiante. Porque aí não é o ministro Edson Fachin, ele não pode dar início como presidente do Supremo. Então, ele justamente fazendo menção ao fato de que cabe à Procuradoria-Geral da República investigar os integrantes do Supremo em caso aí da prática de algum ilícito penal. Mas não só, ele também deu uma declaração tratando da questão da advocacia por familiares de ministros, integrantes de tribunais superiores perante esses mesmos tribunais. Ele falou o seguinte, que ele acha que tem que limitar bastante essa hipótese. Se não proibir, limitar, vão me dizer, mas não é justo o ministro ter uma limitação dessas. É uma escolha ser ministro, é uma escolha ser magistrado que acarreta limitações. E o OAB do Estado de São Paulo também fez uma pesquisa de opinião com os advogados da seccional, com 12.700 advogados foram ouvidos sobre temas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. E hoje, aproximadamente 47% desses advogados do Estado de São Paulo avaliam a atuação do Supremo Tribunal Federal como muito negativa, 15% como negativa, 19% como regular e 9% como positiva. Então, somando ali muito negativa e negativa, dá mais de 60% hoje dos advogados de São Paulo consideram que a atuação do Supremo é muito negativa. E também em relação à forma, ao tempo de mandato dos ministros, hoje o cargo é vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Os advogados do Estado de São Paulo também se manifestaram no seguinte sentido: o modelo ideal seria de um mandato fixo de 8 anos para os ministros, 64% disseram isso, 20% um mandato de 10 anos,
8% vitalício, como é hoje, preferiam pela continuidade do atual modelo, e 6% não emitiram nenhuma opinião. Então você tem aí somando 84% dos advogados do Estado de São Paulo, por meio dessa pesquisa de opinião, indicando que gostariam de ver a criação de um mandato para os integrantes do Supremo Tribunal Federal e também sobre a forma, inclusive, de indicação dos ministros. Hoje essa indicação pelo presidente da República, que indica e depois o indicado passa por um processo de sabatina no Senado Federal, e é o caso, inclusive, da indicação feita do Jorge Messias, desde o final do ano passado, com a saída do Barroso. O Lula indicou o nome do Messias, agora enviou a mensagem ao Senado Federal, e essa expectativa sobre a sabatina do Messias, ele tem encontrado dificuldade ali em relação à aceitação do seu nome pelos senadores. Da mesma maneira, envolvendo o Supremo, o ministro André Mendonça deu uma espécie de recado aos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ele participou ontem de um evento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele foi receber o colar de honra ao mérito legislativo, que é a mais alta honraria legislativa do Estado de São Paulo, e deu algumas declarações falando sobre a necessidade de os ministros do Supremo Tribunal Federal terem um grau de recatamento. Ele disse o seguinte: nós não estamos imunes a incompreensões, mas nós precisamos estar imunes a ações que comprometam de forma substancial, de forma voluntária, de forma consciente, a credibilidade que a sociedade espera de um bom magistrado. Isso acaba exigindo de nós um grau de recatamento no bom sentido da expressão, uma capacidade de, por vezes, não fazer todas as coisas que nos são lícitas, porque nem todas nos convêm. E falando ali sobre os princípios que devem reger a atuação do judiciário, ele listou a imparcialidade, a integridade, a responsabilidade e a busca pelo que classificou como o certo. E sobre a imparcialidade ele disse o seguinte: é você não privilegiar amigos, é você não perseguir inimigos. A cadeira que ocupamos nos dá muito mais responsabilidades do que poder. E em relação à investigação do escândalo do Banco Master, informações de que os investigadores veem a situação do Moraes, no caso, como pior do que a do ministro Dias Toffoli. Até agora, o ministro Dias Toffoli tem um envolvimento com o caso a partir das relações dele com aquele fundo que comprou cotas do Resort Itaiaia, resort no norte do Paraná, e o ministro Alexandre Moraes, especialmente, por meio do contrato da sua esposa de 129 milhões, a utilização do jatinho, de um jatinho ligado a uma empresa do Daniel Vorcaro, dentre outros fatos ali, a convivência mesmo, frequentando a casa, a própria mansão do Vorcaro em Brasília. E hoje se especula que haja, no mínimo, há uma maioria para que seja aberta uma investigação contra o Alexandre Moraes na hipótese de o Supremo ser provocado pelo Procurador-Geral da República. E os votos seriam do ministro André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Nunes Marques. E contrários à abertura de uma investigação, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino e Gilmar Mendes. E haveria uma pressão nos bastidores para que o Nunes Marques mudasse a sua posição em relação à eventual instauração de investigação contra o Alexandre de Moraes. Além disso, há um aumento ali da pressão internacional, e nós analisamos aqui no 15 Minutos na semana passada um relatório publicado pela CCJ, o equivalente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americana, que publicou um terceiro relatório falando sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, em especial envolvendo a questão da liberdade de expressão. O Jason Miller, que é conselheiro do presidente americano Donald Trump, fez uma nova publicação tratando do ministro Alexandre Moraes, dizendo o seguinte: que o Alexandre Moraes é um vigarista e logo estará na prisão. O atual presidente Lula é um fantoche da China e está traindo o hemisfério ocidental. E que Flávio Bolsonaro é o único que pode salvar o Brasil. E essa declaração de Jason Miller vem justamente na corrente aí de uma nota oficial lançada pelo Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Luiz Edson Fachin, no último dia 2 de abril, ele emitiu uma nota como resposta ao relatório publicado pelo Congresso americano. Uma nota de defesa do Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte: que órgãos de imprensa no Brasil vêm conferindo visibilidade a relatório elaborado pelo secretariado de um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Comitê do Judiciário, sobre o que seriam supostas violações à liberdade de expressão no Brasil, inclusive com efeitos alegadamente extraterritoriais. Esse relatório da Câmara dos Deputados americana, inclusive, traz uma notícia da própria Gazeta do Povo, publicada, sobre uma decisão do ministro Gilmar Mendes e declaração do ministro Gilmar Mendes no voto sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Segue o Fachin. O relatório traz caracterizações distorcidas da natureza e do alcance de decisões específicas do STF, bem como mais amplamente do sistema de proteção à liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro.
Nessa nota, pelo benefício da opinião pública, recapitulam-se elementos úteis à compreensão do lugar de destaque que cabe à liberdade de expressão na Constituição Federal de 88 e na jurisprudência do STF. E a nota do ministro Edson Fachin segue ali, mas de forma bem abstrata e genérica, sem tratar de nenhuma das decisões apontadas pelo Congresso americano nesse relatório. Esse relatório ele tinha 34 páginas, um apêndice com 709 páginas, e nesse apêndice havia ali justamente decisões emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes com ordens de censura ilegais e secretas. E o ministro Luiz Edson Fachin, nessa nota, ele não trata de nenhum desses casos específicos. Ele se limita a tratar do que é a liberdade de expressão, onde ela está prevista ali constitucionalmente, sobre decisões pontuais do Supremo, mas nenhuma das decisões fornecidas pelas Big Tech, pelas empresas de rede social, ao Congresso americano, porque elas foram intimadas justamente para apresentar toda e qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que, de alguma maneira, violasse o direito à liberdade de expressão. E na esteira até dessa declaração do Fachin, queria só traçar uma comparação aqui entre a situação que tem ocorrido hoje no Brasil e a situação que ocorreu no Chile recentemente, em que 3 ministros da Suprema Corte chilena foram empichados por envolvimento no que se denominou o escândalo da trama bielorrussa, ligações desses ministros com empresas de mineração no Chile e uma relação de promiscuidade entre esses integrantes do Poder Judiciário chileno e, inclusive, com a prisão de uma dessas ex-ministras da Suprema Corte chilena, a ministra Ângela Vivanco. E diferente do que tem ocorrido no Brasil, em que você vê de certa passividade das entidades da sociedade civil, no caso chileno, diante da prisão e do próprio impeachment dessa ministra da Suprema Corte, você vê a Associação Nacional dos Magistrados apoiando a decisão de apurar a responsabilidade desses integrantes da Suprema Corte chilena pelos seus ilícitos. E aqui a OAB demorou muito para se posicionar e você não vê entidades representativas de magistrados se manifestando sobre esse escândalo envolvendo o STF. Só queria aqui, só para exemplificar, citar uma nota da Associação dos Magistrados Chilenos de 30 de janeiro desse ano. Declaração sobre a prisão preventiva da ex-ministra Vivanco. Devem ser aplicadas as consequências legais com o máximo rigor. Com ocasião da audiência de formalização e da decretação da medida cautelar de prisão preventiva em relação à ex-ministra da Corte Suprema, Ângela Vivanco, a Associação Nacional de Magistrados do Poder Judiciário do Chile manifesta sua consternação e pesar diante da gravidade dos fatos que foram levados ao conhecimento público. Sem prejuízo do pleno respeito ao princípio da presunção de inocência e às garantias do devido processo, esta situação reveste uma inegável relevância institucional, tendo em vista a alta função exercida pela senhora Vivanco e o impacto negativo que esses antecedentes geram na confiança dos cidadãos no sistema de justiça. A associação considera necessário reafirmar que ninguém está acima da lei. O caráter oral e público do processo penal constitui uma manifestação concreta do funcionamento do Estado de Direito, permitindo que a cidadania conheça os antecedentes que são debatidos perante os tribunais competentes. Como organização sindical, não solicitamos nem aceitamos tratamentos diferenciados para aqueles que integram ou integraram o Poder Judiciário. Pelo contrário, caso os fatos sejam comprovados, defendemos que devem ser aplicadas as consequências legais com o máximo rigor, precisamente pelos elevados padrões éticos que regem a função jurisdicional e pela especial gravidade que representa qualquer eventual comprometimento dos deveres de imparcialidade e independência. Nesse contexto, a associação reitera mais uma vez a necessidade urgente de modificar o sistema de nomeações judiciais cuja opacidade e discricionariedade têm sido apontadas de forma constante por esta organização como um fator de risco para a independência judicial. Por fim, expressamos que esses fatos afetam injustamente a imensa maioria das juízes e juízes do país que desempenham uma função com honestidade, compromisso e submissão a altos padrões éticos, contribuindo diariamente para o bom funcionamento do sistema de justiça. Então, você vê essa diferença de comportamento hoje de entidades representativas de magistrados no Chile, quando integrantes da Suprema Corte se depararam ali com situações ilícitas e essa certa apatia ou passividade das entidades representativas em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Essa questão da declaração do presidente do OAB, o advogado Leonardo Sica, mostra que, paulatinamente, as entidades estão se dando conta das ilegalidades e da necessidade de colocar um freio a essa atuação ilícita dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Rossana. E a gente tem visto cada vez mais manifestações nesse sentido, né, Fred? Pois é, paulatinamente está caindo a ficha aí do pessoal. Bom, é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, não deixe de conhecer o nosso site e também acessar gazetadopovo.com.br/oferta. Você vai pagar só R$ 1,90 por mês para ser assinante do melhor jornal
jornal do Brasil. E se você está com a gente no YouTube da Gazeta do Povo, não esquece de deixar um like no nosso vídeo e de conhecer também o nosso clube de membros. Te agradeço, Fred, então. A gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, aquele recado para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse gazetadopovo.com.br/oferta e garanta sua assinatura pagando apenas R$ 1,90 por mês. Nos primeiros 6 meses é a promoção Gazeta Ilimitada até as eleições, então aproveita essa chance. E você que está com a gente no canal do YouTube da Gazeta do Povo, não esquece de deixar um like e de conhecer também o nosso clube de membros, porque lá tem muito conteúdo exclusivo. Fred, vamos falar então sobre o Banco Master, que é o assunto praticamente do ano, né, de 2026, pelo menos por enquanto. Com certeza. Porque o Banco Master bancou a viagem do diretor-geral da Polícia Federal a Londres. Pois é, Rossana, você vê a contaminação das mais diversas instituições por esse escândalo do Banco Master nessa teia de relações do banqueiro Daniel Vorcaro. Um dos eventos que foi patrocinado pelo Banco Master foi um fórum jurídico, o primeiro fórum jurídico em Londres, em abril de 2024, que ficou famoso justamente por um dos eventos patrocinados pelo banco, que foi aquela reunião no George Club em que eles tomaram o Whisky Macallan, evento que teria custado $600 mil. E veio a público agora que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele foi bancado, teve as suas despesas bancadas pelo Banco Master nesse evento. O portal Poder 360 fez um pedido de acesso de informações à Polícia Federal em relação à ida do diretor-geral da Polícia Federal para Londres em abril de 2024, questionando se ele recebeu diárias pagas pela Polícia Federal. E a resposta formal da instituição foi a seguinte: não foram pagas diárias ao servidor em virtude do afastamento, considerando que o organizador do evento custeou diretamente as respectivas despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção, não sendo de conhecimento deste órgão os valores dispendidos pelos organizadores. Ademais, o diretor-geral não recebeu remuneração, cachê, honorário, ajuda de custo ou qualquer outro benefício dos organizadores do evento. E por que esse fato de o diretor-geral da Polícia Federal ter bancado as suas despesas pelo Banco Master chama tanta atenção? Porque ele foi responsável por apresentar o pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli, quando a Polícia Federal, ao longo das investigações, descobre as ligações entre o Toffoli e o Vorcaro, dentre elas a questão da compra de cotas do Resort Itaiaia por o fundo do cunhado do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel. E, dentre os motivos arrolados pela Polícia Federal no relatório apresentado ao ministro Luiz Edson Fachin, presidente do STF, para suscitar essa arguição de suspeição do ministro Dias Toffoli, estava justamente a participação do ministro nesse mesmo evento, que contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, dentre outras autoridades ali que participaram desse evento. E só para nominar algumas dessas autoridades, à época, o Gilmar Mendes participou, Ricardo Lewandowski, Jorge Messias, atual advogado-geral da União, indicado para o STF pelo Lula, Mário Campbell Marques, ministro do STJ, o Alexandre de Moraes, o Benedito Gonçalves, ministro do STJ, Raul Araújo, também ministro do STJ, o Toffoli, André Ramos Tavares, ministro do TSE, Hugo Mota, à época deputado federal e depois se elege presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Faria, que havia sido secretário de comunicação do próprio governo Bolsonaro, casado com uma das filhas do Silvio Santos, e que, inclusive, foi o grande responsável pela inauguração do canal SBT News, que contou com a presença do ministro Alexandre de Moraes, o Michel Temer, o Paulo Gonet, atual procurador-geral da República, Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, o próprio, obviamente, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Gisele Vimelo do Amaral Júnior, conselheiro do CAD, e que havia sido secretário-geral da presidência do TSE durante as eleições de 2022, e o Davi Alcolumbre, que à época era presidente da CCJ do Senado Federal. E em relação a esses nomes mencionados, citei o nome do ministro Benedito Gonçalves, e ele ontem surpreendeu, se declarando impedido para julgar casos envolvendo o Banco Master
no STJ. O STJ, que é o segundo tribunal mais importante do Brasil, Superior Tribunal de Justiça, ele que é composto por 33 ministros. Benedito Gonçalves, né, ele ficou muito famoso porque ele foi integrante do TSE durante as eleições de 2022 e falou aquela famosa frase que missão dada é missão cumprida, numa conversa ali com o ministro Alexandre de Moraes, e que também cumprimentou o Lula com um beijo no rosto, imagens que ficaram muito famosas à época. E ele, então, se antecipando, sem julgar qualquer processo do Banco Master, de forma antecipada, ele acabou ontem se declarando impedido para atuar em qualquer dos processos envolvendo o Banco Master. Ele fez essa declaração de suspeição alegando um motivo de foro íntimo, quando o juiz não precisa declarar o motivo específico que o leva essa declaração de suspeição, mas aqui, né, há as hipóteses elencadas no Código de Processo Civil sobre os motivos de suspeição de um juiz. Dentre eles está ali ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Inciso 2. Quem receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta ou até o 3º grau. E 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, já o segundo juiz que se declara, né, suspeito para apreciar esses casos envolvendo o Banco Master, o primeiro caso foi o próprio ministro Dias Toffoli, que num primeiro momento, quando da arguição de suspeição, ele se afasta do processo, numa espécie de renúncia à atuação no caso do Banco Master, e aí ele se declara suspeito para atuar nesses processos quando da apreciação do habeas corpus, né, da confirmação da prisão preventiva do Daniel Vorcaro por parte da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Havia uma expectativa qual seria o voto dele, se pela manutenção ou não da prisão preventiva do Vorcaro, e ele, né, diante da comoção do caso, resolve também se declarar suspeito para atuar no caso. E agora também o ministro Benedito Gonçalves, que, como eu disse, também esteve presente nesse evento patrocinado pelo Banco Master em Londres. Além disso, vieram a público agora informações da CPI do crime organizado, confirmando aquilo que todo mundo já sabia, que do contrato feito entre o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master, efetivamente ela recebeu 80 milhões de reais nos 22 meses de prestação de serviços. O contrato ele tinha uma previsão de prestação de serviços no prazo de 36 meses, 3 anos. No entanto, com a liquidação extrajudicial do banco decretada pelo Banco Central em novembro do ano passado, houve encerramento dessa relação contratual e nesse período ali de 22 meses foram pagos 80 milhões de reais. Essas informações foram prestadas pela Receita Federal à CPI do crime organizado. Inclusive, a princípio, a Receita Federal prestou informações insuficientes, foi cobrada pela CPI do crime organizado e aí eles atestaram agora que, efetivamente, o escritório da Viviane Barça de Moraes recebeu aí 80 milhões de reais dos 129 milhões de reais previstos. Houve uma novidade em relação à própria questão da CPI do crime organizado. Assim como no caso da CPMI do INSS, havia o pedido de prorrogação dos trabalhos formulado pelos integrantes da CPI. O senador Alessandro Vieira, que é relator da CPI, reuniu 28 assinaturas de senadores para que os trabalhos fossem prorrogados. Eles se encerrarão agora no dia 14 de abril. E o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, comunicou o Alessandro Vieira de que ele não acatará o pedido de prorrogação desses trabalhos. Justamente já se valendo daquele precedente do Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar a questão da prorrogação dos trabalhos da CPMI e do INSS, do mandato de segurança, decidiu que essa é uma decisão que cabe ali, uma questão interna corporis que cabe ao presidente da casa respectiva. E agora, no caso dessa CPI do Senado, o Davi Alcolumbre então comunicou o encerramento da CPI do crime organizado. E por quê? Justamente porque ela tem se dedicado a investigar agora esse escândalo do Banco Master e o senhor Davi Alcolumbre é um dos envolvidos nesse escândalo. Disse o senador Alessandro Vieira sobre essa decisão do Davi Alcolumbre. Eu tive agora no início da tarde uma reunião com o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, tratando do requerimento de prorrogação da CPI do crime organizado. O requerimento foi apresentado com todos os requisitos constitucionais e regimentais, mas o presidente Davi Alcolumbre decidiu não fazer a prorrogação do período. Eu tenho plena ciência de que é muito difícil investigar rico e poderoso no Brasil.
A lei no Brasil é feita para investigar pobre, para punir pobre. E a gente não faz nada, ou quase nada, para combater o crime onde ele verdadeiramente é mais perigoso, que é no andar de cima. Vou dar um exemplo da dificuldade que a gente enfrenta nesse caso. A quebra de sigilo do Banco Master vem incompleta, então nós precisamos solicitar da Receita Federal a complementação de dados. Só hoje, por exemplo, chegaram os dados referentes aos pagamentos feitos ao escritório da doutora Viviane Barsi, justamente esses comprovantes, né, do pagamento de 80 milhões de reais. E aí, ele também reitera que esse é o tamanho do problema que está no colo de nós senadores, no nosso colo, e que chama a atenção dos brasileiros, tanto quanto o impacto dos combustíveis, porque este é um problema, senador Davi, que afeta o alicerce da democracia e que é a credibilidade das instituições. Em relação, né, às articulações feitas pelo Daniel Vorcaro em Brasília, mais um dado que confirma, né, o quanto ele se dedicou à construção ali de pontes em Brasília, especialmente, né, no Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Foram cruzados dados dos jatinhos utilizados pelo Vorcaro, de sua propriedade, que são 4 jatinhos, e ele esteve 55 vezes em Brasília desde agosto de 2023. Foi a terceira cidade mais visitada pelo Vorcaro, depois de São Paulo, Belo Horizonte e Miami. São Paulo, onde era a sede do Banco Master, na Faria Lima. Em Belo Horizonte, ele é de Belo Horizonte, tem a cidade como origem, e Miami, né, a terceira cidade mais visitada por ele, onde reside, né, a sua ex-noiva Marta Graeff. Ele, inclusive, comprou ali muitos imóveis no estado da Flórida, e a Justiça da Flórida está apreciando, por meio do seu Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, a questão da localização dos ativos e bens do Vorcaro nos Estados Unidos, para que as dívidas e os danos causados pelo Banco Master sejam ressarcidos, se possível, na integralidade. Então, essa confirmação de que ele viajou 55 vezes, o que dá uma média aí de um pouso na cidade de Brasília a cada 17 dias, ou seja, a cada 2 semanas praticamente ele estava em Brasília fazendo lobby junto às autoridades dos mais diversos poderes. Ainda, por fim, o BRB ele enviou à Polícia Federal um relatório final da auditoria sobre o caso do Banco Master, e eles descobriram que nesse período o BRB comprou 30 bilhões em carteiras de crédito do Banco Master. Então, você vê que o Banco de Brasília estava sendo o grande responsável pela manutenção desse esquema criminoso. Ele estava empurrando o passivo do Banco Master para o Banco de Brasília, até que, quando a situação ficou incontornável, para além dessa compra de créditos, eles tentaram, né, comprar efetivamente não só os créditos do Banco Master, mas toda a operação do banco, se tornando proprietários do banco, o que acabou sendo barrado pelo Banco Central e desencadeou na liquidação extrajudicial do Banco Master. E esse relatório, então, foi realizado pelo escritório Machado Meyer Advogados, com assistência da Crow, e eles descobriram, então, que aí 30 bilhões de reais em créditos foram comprados do Banco Master pelo BRB. Por fim, o ministro Alexandre Moraes desengavetou uma DPF, a DPF 919, que questiona ali vários dispositivos da Lei de Organização Criminosa, que prevê o Instituto do Acordo de Colaboração Premiada. Essa DPF tramita junto ao gabinete do ministro Alexandre Moraes, ele é o relator do caso, e ele resolveu pautar essa DPF para apreciar alguns dos dispositivos da Lei de Organização Criminosa no que se refere ao Acordo de Colaboração Premiada. E o que se busca ali, dentre outras questões que são discutidas nessa ação promovida pelo PT? Decretar a invalidade de acordos de colaboração premiada quando se considere que a prisão cautelar do réu colaborador seja uma prisão ilegal. Ou seja, se o Poder Judiciário considerar que essa prisão preventiva era uma prisão ilegal e o acordo de colaboração foi celebrado durante essa prisão ilegal, se perde o requisito da voluntariedade no acordo de colaboração e aí essa colaboração se torna nula. E o que fica muito claro é que o ministro Alexandre Moraes está tentando já se antecipar a essa colaboração premiada do Vorcaro e tentar plantar uma nulidade para melar eventual acordo de colaboração premiada do Vorcaro que entregue a cabeça seja do Moraes ou do próprio Dias Toffoli e de outros integrantes dos 3 poderes da República. Então, ele pediu ontem que esse processo seja pautado, a expectativa agora quando que ele será julgado pelo plenário, mas você vê já uma tentativa de antecipação e de uma tentativa de plantar uma nulidade no acordo de colaboração premiado do Daniel Vorcaro, Rossano.
Bom, é claro que a gente segue acompanhando todos esses detalhes, né, Fred? Sim, tem bastante coisa. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição, mas antes de encerrar, aquele recado para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse gazetadopovo.com.br/oferta e garanta a sua assinatura. E você que está com a gente no canal do YouTube da Gazeta do Povo, deixa aquele like e conheça também o nosso clube de membros. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 minutos em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Bom, antes de começar aquele recado para quem ainda não é assinante da Gazeta do Povo, é só acessar gazetadopovo.com.br/oferta e garantir sua assinatura mensal pagando apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses. E você que está com a gente no YouTube da Gazeta do Povo, não esquece de deixar um like no nosso vídeo e de conhecer também o nosso clube de membros, porque tem muito conteúdo exclusivo por lá. Fred, vamos continuar falando do Banco Master, né? Como eu já disse, nem sei se foi no programa de ontem ou em outros programas, mas que é o escândalo do ano, pelo menos por enquanto. Com certeza, muitos desdobramentos. Porque o Banco Master, então, agora os documentos, né, na CPI do crime organizado revelam que teve pagamento, então, para muitas autoridades, inclusive para apresentador de televisão. Pois é, Rossana. Veio agora a confirmação por meio, né, desses requerimentos feitos pela CPI do crime organizado, CPI que vai se encerrar no próximo dia 14, informações e confirmações de que mais do que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que recebeu 80 milhões de reais, outras autoridades e figuras midiáticas também receberam uma bolada, contratos milionários do Banco Master. O número 1 em recebimento, né, de valores foi o escritório Barsi de Moraes, pela contratação da esposa do ministro, os 80 milhões de reais que foram pagos de um contrato de 129 milhões. Mas aparece ali no número 2, com 24 milhões de reais recebidos, o apresentador de TV Ratinho. Ele teria sido contratado para prestar ali serviços de propaganda dos produtos do Credit Sexta, dos produtos oferecidos pelo Banco Master no mercado. Mas não só. Além do Ratinho, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central e ministro da Fazenda do governo Temer, ele recebeu 18,5 milhões de reais e teria prestado um serviço de consultoria em economia. Aparece também o nome do Guido Mantega, que também foi ministro da Fazenda do governo Dilma, recebeu 14 milhões de reais a título de consultoria, e ele que foi responsável por levar Daniel Worcaro para uma reunião em dezembro de 2024 com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A nora de Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado, senador pelo estado da Bahia, recebeu 12 milhões entre 2022 e 2025. O Temer, que recebeu 10 milhões de reais por meio do seu escritório de advocacia, e o Michel Temer, que havia sido anunciado como consultor do banco justamente em novembro do ano passado, que o Worcaro alega que ele, ex-presidente Michel Temer, estaria ajudando a intermediar a venda do Banco Master para um fundo que teria conexões ali com investidores do Oriente Médio. Então o Temer recebeu por esses serviços 10 milhões de reais. O próprio presidente do União Brasil, Antônio Rueda, por meio do seu escritório de advocacia, teria recebido 6,4 milhões de reais. O ex-ministro da Justiça e ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, 6,1 milhão de reais. A Semineto, ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, também do União Brasil, mesmo partido do Antônio Rueda, 5,5 milhões de reais. Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, tem uma empresa de comunicação e teria recebido 3,8 milhões de reais. E ele, além de atuar na área de comunicação, também é advogado e integra a defesa do Daniel Worcaro em relação às acusações no escândalo do Banco Master. Além disso, o próprio Marconi Perillo, ex-governador de Goiás e ex-presidente do PSDB, recebeu 14,5 milhões de reais entre 2022 e 2025. Mas não só, apareceu também como fonte aí, como, né, de recebimento de valores do escândalo do Banco Master, o próprio jornalista de fofocas, o Léo Dias. A empresa dele recebeu 9 milhões de reais do Banco Master, também ali para fazer propaganda dos produtos oferecidos pelo Banco Master, e também o Portal Metrópolis. Portal Metrópolis, que teria recebido ali 27 milhões de reais para fazer a cobertura da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, e esse valor justamente para
patrocínio do Banco Master em relação à transmissão dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui, todos esses envolvidos nesse escândalo, com esses contratos milionários, o Grupo Massa, que é o grupo de propriedade do apresentador Ratinho, disse o seguinte, que o Grupo Massa possui mais de 30 anos de atuação em diversos setores econômicos e ao longo desse período construiu uma trajetória pautada por práticas amplamente reconhecidas pelo mercado, com rendimento declarados à Receita Federal, incluindo campanhas publicitárias e parcerias com diversas marcas e empresas. Sua atuação não se confunde com a conduta de terceiros com os quais manteve relações contratuais. No caso dos contratos citados, esclarecemos que o governador Ratinho Júnior não faz parte do quadro societário das empresas Massa Intermediação e Gralha Azul. São as duas empresas pertencentes ao Ratinho, apresentador de TV, que receberam esses valores. E muito se diz, inclusive, sobre a desistência do governador Ratinho Júnior, né, em relação à sua pré-candidatura a presidente da República, sobre as conexões não só, nesse caso agora, desse contrato, mas com o próprio Nelson Tanuri, que é tido como sócio oculto do Banco Master e que foi responsável pela aquisição da empresa Copel Telecom, transformada na Liga Telecom, empresa da área de internet. O Guido Mantega alegou o seguinte, que ele prestou consultoria econômica financeira para o Banco Master em 2024 e parte de 2025, mediante contrato formal e emissão de notas fiscais encerrado em agosto de 2025. E quando firmei o contrato, não tinha conhecimento de nenhuma irregularidade eventualmente cometida por essa instituição financeira. Ele que era o responsável justamente por abrir portas ali para o Daniel Vorcaro no governo federal e teria se indicado para esse cargo de consultoria, de consultor, pelo Jacques Wagner, líder do PT no Senado, lembrando, né, que o escândalo do Banco Master, as atividades principais do Banco Master se iniciam ali no estado da Bahia por meio do Crédito Sexta, que era um programa de benefícios aos servidores públicos da Bahia e a questão do empréstimo consignado. O Fábio Weingarten disse o seguinte, que ele foi apresentado ao Daniel Vorcaro no primeiro semestre de 2025, por meio dos advogados dele, passando a integrar a equipe da defesa, da qual faz parte até o presente momento. O contrato tem cláusulas de confidencialidade, razão pela qual não pode ser publicizado. Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que saí de qualquer cargo público há mais de 5 anos. O Weingarten, então, que apareceu, foi uma surpresa agora com essa divulgação dos dados da CPI do crime organizado, que ele foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro e estaria agora, segundo a alegação dele, participando da estratégia de defesa e também da estratégia de comunicação, o que traz um alerta, né, considerando que o Vorcaro, no final do ano passado, tentou contratar aqueles influenciadores digitais e chegou efetivamente a contratar alguns para fazer uma campanha atacando o Banco Central numa tentativa de reversão da decisão do Banco Central por meio do Tribunal de Contas da União do ministro Jonathan de Jesus. O Ricardo Lewandowski, que foi ministro da Justiça do governo Lula e ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que saiu do cargo no início de janeiro desse ano, justamente quando estava sendo ventilado o seu nome nesse escândalo. Surgiu a informação de que ele havia sido contratado também para prestar serviços de consultoria jurídica e quando ele assume o Ministério da Justiça do governo Lula, esse contrato foi transferido para o filho do Lewandowski. Ele falou o seguinte, conforme amplamente divulgado, o ministro depois de deixar o Supremo Tribunal Federal em abril de 2023, retornou às atividades da advocacia. Além de vários outros clientes, prestava serviços de consultoria jurídica ao Banco Master. Ao ser convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em janeiro de 2024, Lewandowski retirou-se do seu escritório de advocacia e suspendeu o seu registro na Ordem dos Advogados, como determina a legislação vigente. Ele só não esclareceu que ele fez a transferência desse contrato para o seu filho. Henrique Meirelles também falou o seguinte, mantive um contrato de serviços de consultoria sobre macroeconomia e mercado financeiro com o Banco Master em caráter opinativo entre março de 2024 e julho de 2025. E o ACM Neto, que é pré-candidato ao governo da Bahia, disse o seguinte, que no final de 2022, quando não mais exercia qualquer cargo público, constituía a empresa AM Consultoria Limitada. A partir de então, prestei serviços a alguns clientes, dentre eles o Banco Master e a REAG. Isso sempre ocorreu com contratos formais, com devido recolhimento de impostos e trabalhos de consultoria efetivamente executados, notadamente relacionados à análise da agenda econômico-política mundial, nacional e materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes. Importante destacar que no período do contrato não existia nada que desabonasse as empresas citadas, sendo ambas atuantes em segmento empresarial rigidamente regulado. Os serviços por mim prestados não envolveram qualquer tipo de irregularidade nem têm correlação com os temas que se noticia estarem sob investigação. Os honorários recebidos, os rendimentos declarados e os dividendos distribuídos
são inteiramente compatíveis e congruentes, uma vez que no mesmo período foram prestados serviços de consultoria também a outros clientes. Vale frisar que os contratos e pagamentos foram finalizados. Estou totalmente seguro em relação a estes fatos, haja vista não existir nada de errado. De todo modo, não posso deixar de registrar o estranhamento que causa o vazamento seletivo e fragmentado de um documento que condensa informações protegidas por sigilo bancário e fiscal, ao qual não tive acesso e estou tendo notícia da existência pela imprensa, razão pela qual sequer posso fazer algum juízo acerca da conformidade e legalidade desse documento. Já o ex-presidente Michel Temer, ele saiu também, lançou uma nota de defesa dizendo o seguinte, que desde que deixou a vida pública, reassumiu seu escritório de advocacia e entre os clientes que atendia estava o Banco Master. Como já declarei publicamente, não é segredo para ninguém, meu escritório foi contratado nesse caso para uma atividade jurídica de mediação e o valor recebido pelo contrato foi de 7,5 milhões de reais. Mediação justamente uma tentativa de venda do Banco Master na pré-decisão ali do Banco Central de liquidação extrajudicial da entidade. E o Antônio Rueda, ele disse que não confirmamos informações baseadas em dados fiscais supostamente vazados de forma ilícita. Declarações de imposto de renda são sigilosas por lei. Todos os serviços prestados pelos escritórios são legais, contratados regularmente e com plena conformidade tributária. Os serviços jurídicos executados prestados ao conglomerado Master tiveram caráter estritamente técnico, com atuação relevante e devidamente documentada. Dezenas de pareceres, centenas de reuniões, mais de 1.000 audiências, cerca de 20 mil manifestações nos autos e aproximadamente 400 acordos realizados ao longo do período. Trata-se de atividade profissional legítima, regular e plenamente compatível com o exercício da advocacia no país, sem qualquer interferência da atuação pública de Antônio Rueda em relações privadas de natureza jurídica. O Léo Dias também lançou uma nota se defendendo, ele que recebeu ali 9,9 milhões do Banco Master, e ele disse que se tratavam ali de contratos de publicidade firmado com o Eubank, que era o banco digital do Banco Master, e ele fez então propaganda do Eubank nesse período. Além disso, uma outra informação que surge de que o ministro Gilmar Mendes se utilizou também de um dos aviões do Vorcaro para fazer uma viagem. Ele foi à posse do seu irmão como prefeito de Diamantino, município no estado do Mato Grosso, e na volta dessa viagem para Brasília, ele afirmou que pegou carona no avião do empresário Marcos Molina, CEO do grupo MBRF, que é a fusão dos dois maiores frigoríficos do país, a BRF e a Marfrig, e ele então teria pegado carona nesse jatinho que havia sido fretado por esse empresário, o jatinho pertencente a uma das empresas do Daniel Vorcaro. Além disso, o próprio presidente Lula ontem, numa entrevista ao ICL, ele falou sobre o escândalo do Banco Master e falou também e tratou do nome do ministro Alexandre de Moraes. Ele, numa tentativa até de descolamento ali do ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte: eu disse ao companheiro Alexandre de Moraes, você construiu uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia. E ele segue, obviamente Moraes sabe que a conexão com o Master prejudica a imagem do tribunal. E que, devido às circunstâncias, mesmo um negócio legal é visto como uma coisa imoral pela população. Em ano político, as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. As pessoas têm que fazer uma opção. Quando vai para a Suprema Corte, ele tem que ter um compromisso quase que religioso. Ele não está lá para fazer opção para ganhar dinheiro. Está lá para tentar cuidar da Constituição, da nossa democracia, e temos que pensar como a gente regula isso na nossa Constituição. Por fim, ele, tratando desse escândalo do Banco Master, ele disse o seguinte: que a Suprema Corte é uma instituição importante para qualquer país do mundo. Se tem algum membro da Suprema Corte que cometeu um desvio, esse cidadão que pague o preço do desvio, mas a Suprema Corte não pode pagar o preço. Então, foi uma das declarações públicas do Lula, tentando, de alguma maneira, se descolar do ministro Alexandre de Moraes, porque, conforme as pesquisas eleitorais recentes têm apontado, há um aumento da desaprovação e da rejeição do governo, e os especialistas ali do governo em comunicação, o seu secretário Sidônio Palmeira, atribuem uma dessas quedas aí da popularidade, uma das causas, ao escândalo do Banco Master e a ligação muito próxima do Lula com o ministro Alexandre de Moraes e com o próprio Dias Toffoli, Rossano. Bom, e claro que a gente segue acompanhando todos esses detalhes, né, Fred? Isso aí, tem bastante coisa por vir aí. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição, mas você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse gazetadopovo.com.br/oferta para fazer sua assinatura, e você que está com a gente no YouTube da Gazeta do Povo, não esquece de deixar um like e de conhecer o nosso clube de membros. Tchau!
Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, aquele recado para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse gazetadopovo.com.br/oferta e garanta a sua assinatura pagando apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses. E você que está com a gente no canal do YouTube da Gazeta do Povo, não esquece de deixar um like e também de conhecer o nosso clube de membros, porque lá tem muito conteúdo exclusivo para quem é assinante. Agora, Fred, vamos falar então que depois de muita enrolação, Alcolumbre então encaminhou a carta de Lula à CCJ e o Senado marca então a sabatina da indicação aí do Jorge Messias para o STF. Pois é, Rossana, e a grande pergunta que se faz hoje é se o governo e o Messias terão os votos suficientes para aprovação do seu nome ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Desde da saída do Luiz Roberto Barroso, ele que decidiu se aposentar no Supremo Tribunal Federal, com a questão da aplicação das sanções da Lei Magnitsky, do cancelamento de vistos dos ministros do STF pelos Estados Unidos, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o mais atingido na prática por essa medida, era o ministro que tinha mais ligações com o país, inclusive um dos seus filhos morava no estado da Flórida, atuando para o banco BTG Pactual nos Estados Unidos. Ele, então, não só teve seu visto cancelado, mas inclusive os seus familiares, e ele entendeu por bem sair do Supremo Tribunal Federal no sentido de se deslocar do alvo dos Estados Unidos. Quando ele decide sair, então, começa aquela disputa pela vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal e o Lula resolve indicar o Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, como ministro do Supremo. Essa indicação foi feita no dia 20 de novembro do ano passado e houve uma resistência muito grande por parte, especialmente do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre tinha como candidato o senador pelo estado de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Diante dessa resistência do presidente do Senado, de uma articulação que ele estava fazendo no Senado para barrar o nome do Jorge Messias, o governo preferiu segurar o envio da mensagem, que é o documento formal em que há comunicação pelo presidente da República ao presidente do Senado sobre o nome indicado. Essa mensagem só foi enviada pelo presidente Lula ao Senado Federal no último dia 1º de abril. De posse, então, desse documento, se inicia ali no Senado Federal o processo de indicação de cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele tem 3 fases principais. Dentro do Senado, o presidente envia essa mensagem ao presidente da CCJ, que é a principal comissão da Casa, Comissão de Constituição e Justiça, que é composta por 27 senadores. O atual presidente é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. E aí é designado um relator para o caso, que vai ali fazer um relatório sobre o currículo e a biografia do indicado. A Constituição ela prevê a reunião ali de alguns requisitos para que o nome seja validado pelo Senado. Dentre esses requisitos, o notório saber jurídico e reputação ilibada. E ainda a questão da idade, entre 65 anos e 70 anos de idade, o indicado deve ter essa idade intermediária entre 35 e 70 anos. Então o relator faz o seu relatório, o relatório é lido na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e o indicado passa por um processo de sabatina, em que ele é submetido ali a uma série de questões formuladas pelos integrantes da CCJ. Passado esse processo de sabatina, o nome dele é submetido à votação dentro da CCJ, e como eu disse, são 27 senadores, ele precisa ter ali no mínimo 14 votos desses 27, formando essa maioria. Passando pela CCJ, o nome então é submetido por plenário do Senado Federal e são necessários ali 41 votos dos 81 senadores, a maioria absoluta, para que o nome seja então confirmado. Então, como eu disse, havia uma resistência pelo Davi Alcolumbre em relação ao nome do Jorge Messias e houve ali uma costura de um acordo nos bastidores, passando inclusive por um apoio do presidente Lula ao senador Rodrigo Pacheco para concorrer ao cargo de governador do estado de Minas Gerais. Tanto assim que ele era do PSD, partido de Gilberto Kassab, ele migrou para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e vai ser o candidato, então já se colocou como pré-candidato ao governo de Minas Gerais, apoiando a candidatura presidencial à reeleição do Lula.
e justamente com esse objetivo de formar um palanque ali para o Lula no estado de Minas Gerais. Então, segundo consta nesse momento, eles costuraram esse acordo para acolher ali o Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre teria ficado satisfeito com esse arranjo em relação ao seu amigo Rodrigo Pacheco. Agora, há uma expectativa em relação à própria resistência da oposição ao nome do Jorge Messias. O Jorge Messias, que ficou famoso nacionalmente naquele episódio durante o governo Dilma Rousseff, em que ela manifestou a intenção de indicar o Lula chefe da Casa Civil do seu governo, para eventualmente deslocar a competência da Operação Lava Jato dos processos envolvendo o Lula para o STF, com o deslocamento da competência do primeiro grau para o STF, e essa manobra acabou não funcionando, e aí foi divulgado aquele áudio em que ela diz que o Messias, ou ela se refere ao Messias como Bessias, estava indo ao encontro do presidente Lula para fornecer a ele o documento assinado por ela, um ato de nomeação ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil. À época houve uma grande resistência a essa indicação, e o próprio ministro Gilmar Mendes barrou a indicação do Lula para chefe da Casa Civil, e praticamente ali um mês depois se inicia o processo, a votação do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Em abril de 2016 ela é afastada do cargo, e depois votada ali, julgada pelo Senado Federal, e acaba sendo condenado por ato de improbidade, o crime de responsabilidade, dentre as hipóteses previstas na lei do impeachment. Nesse contexto, ele se torna, então, o Messias, se torna uma pessoa mais conhecida do grande público. O Lula, ao chegar ao poder em 2023, ele indica o Messias como advogado-geral da União, e ele toma, nessa posição, uma série de medidas bem controversas. Dentre elas, a formação, a criação de um órgão dentro da Advocacia Geral da União, que estabelece um verdadeiro regime de censura, um órgão de censura que tem, inclusive, promovido uma série de ações judiciais contra cidadãos que vocalizam críticas, seja ao governo federal ou a figuras ali dos cargos ministeriais ou a própria primeira-dama Janja da Silva. Além disso, a atuação dele no próprio STF em relação a processos envolvendo os céus do 8 de janeiro, a questão da discussão do direito ao aborto, ou a própria atuação no escândalo do INSS, e tratamos aqui, inclusive, em 15 minutos, da questão de um parecer feito pela AGU, no sentido de tentar suspender as ações judiciais que buscavam ressarcir os valores descontados indevidamente nesse escândalo do INSS. As pessoas identificavam esses descontos indevidos, em muitos casos, antes da inclusão da investigação da Polícia Federal, havia ali milhares de ações judiciais tramitando no país todo, com esses indivíduos lesados buscando a reparação por esses descontos indevidos. E a estratégia da AGU, da Advocacia Geral da União, era tentar suspender esses processos até que se revertesse o resultado eventual dessas ações. Então, ele, para além disso, a questão das próprias pautas que ele tem defendido, na questão mesmo do aborto, e a resistência maior ali do público evangélico, especialmente de senadores mais alinhados à direita, e a bancada evangélica. Ele tem encontrado uma grande resistência para o seu nome em relação a esses temas, e agora vai tentar quebrar essas resistências fazendo um trabalho de corpo a corpo com esses senadores. O ministro André Mendonça, na segunda-feira dessa semana, ele se dirigiu para participar de um encontro, de um evento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para receber o colar do mérito legislativo do Estado de São Paulo, a mais alta honraria do Poder Legislativo no Estado. E o Jorge Messias se fez presente nesse evento, e inclusive o André Mendonça falou que estava ajudando o Jorge Messias a quebrar a resistência aí dos senadores mais à direita, até porque o André Mendonça é pastor presbiteriano e o Jorge Messias ele é diácono da Igreja Batista Cristã de Brasília. E justamente eles atuaram juntos, eles eram os dois servidores de carreira da Advocacia Geral da União, e daí essa proximidade entre os dois. Aqui, alguns aspectos desse processo de sabatina. Quem foi designado relator dessa indicação na CCJ foi o senador Everton Rocha, ele do PDT do Maranhão, e ficou famoso agora pelo seu envolvimento do seu nome no escândalo do INSS. No relatório final apresentado pelo Alfredo Gaspar na CPMI do INSS, ele apontou o indiciamento ali do senador Everton Rocha e disse o seguinte,
que o indiciamento do senador Everton Rocha fundamenta-se em sua atuação estratégica como liderança política e suporte institucional da organização criminosa. O parlamentar atuou como articulador que garantia a fluidez dos interesses do grupo dentro da administração pública, permitindo a manutenção e expansão do sistema de descontos indevidos em benefícios previdenciários. E ele cita aqui que em dezembro de 2025, no âmbito da nova fase da Operação Sem Desconto, 2 endereços vinculados ao senador Everton, em Brasília e no Maranhão, foram alvos de mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro André Mendonça. Na decisão que fundamentou as medidas, a Polícia Federal qualificou o parlamentar como liderança e sustentáculo das atividades empresariais e financeiras de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e afirmou que o senador atuava como sócio oculto e beneficiário final do esquema de fraude dos descontos indevidos de segurados do INSS. E o senador Everton ele disse o seguinte, que vai dar um parecer favorável à indicação do Messias, que na visão dele o Messias reúne ali os 2 requisitos constitucionais do notório saber jurídico e da reputação ilibada, e, abre aspas, ele disse o seguinte: se o ministro indicado Messias precisar que eu acompanhe, que eu ajude em algum diálogo, em alguma conversa, estarei fazendo. Até porque todos sabem que, independente de minha posição política e ideológica, eu dialogo com todos, inclusive do PL. Então, eu nem tenho dificuldade nenhuma, pelo menos, de ir lá buscar um não. Em relação à apuração que se fez até o momento, né, dos votos que o Messias teria, ele tem um apoio declarado de 25 senadores e precisa aí, no mínimo, de mais 16 senadores para conquistar os 41 votos necessários. E na CCJ, já ele tem 10 dos 14 votos necessários, 7 senadores se declararam contrários à indicação dele e 10 ainda não declararam posição. Importante lembrar que no ano passado, o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teve uma dificuldade na sua reindicação ao cargo, na sua recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, e teve ali uma votação de 45 votos a 26. E há o precedente nessa legislatura de um defensor público da União, defensor-geral, que ele também tem que passar por um processo de sabatina, e esse defensor público ele teve negado, rejeitado a sua indicação pelo Senado Federal. Então tem um precedente aí desse caso em que o Igor Roque, que havia sido indicado pelo Lula em 2023 como defensor público geral da União, o nome dele não passou, ele teve só 35 votos favoráveis e teve 38 votos contrários. E, como eu disse, para essas indicações você precisa aí dos 41 votos, ou seja, da maioria absoluta de votos do Senado Federal. E o Messias, com o avanço da sua indicação no Senado, ele disse o seguinte, que com otimismo e serenidade recebo o calendário estipulado pelo Senado Federal para a realização da minha sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço ao presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, ao presidente da CCJ, senador Otto Alencar, e ao relator do processo, senador Everton Rocha, o envio e o trâmite da mensagem presidencial. Até a data da sabatina permanecerei buscando diálogo franco e aberto com todos os 81 senadores, de forma respeitosa, transparente e propositiva. Então, em resumo, o nome foi submetido, haverá a leitura do relatório no próximo dia 15 de abril, pelo relator, e a sabatina já agendada para o dia 29, em que se espera, inclusive, que sejam questionados ali a própria questão do escândalo do INSS, Banco Master, e essas posições do Jorge Messias ao longo do tempo ali à frente da Advocacia Geral da União. E vamos aguardar se ele vai conseguir reunir esses votos necessários para que o seu nome seja aprovado, Rosana. E tenho certeza que a nossa audiência vai querer acompanhar também essa sabatina, né, Fred? Com certeza. Bom, o episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição, mas você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, não esquece de acessar gazetadopovo.com.br/oferta para garantir aí o pagamento de R$ 1,90 por mês para ser assinante do melhor jornal do Brasil. E você que está com a gente no YouTube, não esquece de deixar um like e também de conhecer o nosso clube de membros. Tchau! Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!